Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 170. Título: Rotulagem. Mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse não é dele. Paulo aos Romanos 8:9. A rotulagem não tranquiliza. Procuremos a essência. Há louvores em memória do Cristo em muitos estandartes que estimulam a animosidade entre irmãos. Há símbolos do Cristo em numerosos tribunais que, em muitas ocasiões, apenas exaltam a injustiça. Há preciosas referências ao Cristo em vozes altamente categorizadas da cultura terrestre que, em nome do Evangelho, procuram estender a miséria e a ignorância. Há juramentos por Cristo através de conversações que constituem vastos corredores na direção das trevas. Há invocações verbais ao Cristo em operações puramente comerciais, que são escuros atentados à harmonia da consciência. Meditemos na extensão de nossos deveres morais no círculo das responsabilidades que abraçamos com a fé cristã. Jesus permanece em imagens, cartazes, bandeiras, medalhas, adornos, cânticos, poemas, narrativas, discursos, sermões, estudos e contendas. Mas isso é muito pouco se lhe não possuímos o ensinamento vivo na consciência e no coração. É sempre fácil externar entusiasmo e convicção, votos brilhantes e frases bem feitas. Acautelemo-nos, porém, contra o perigo da simples rotulagem. Com o apóstolo, não nos esqueçamos de que, se não possuímos o Espírito do Cristo, dele nos achamos ainda consideravelmente distantes. Emmanuel. E agora, a palestra. Boa noite, companheiros de nossa jornada evolutiva. Estamos dando sequência ao estudo doutrinário que está sendo divulgado de modo ainda virtual. O tema de estudo refere-se ao Livro dos Médiuns, capítulo 18, que se trata dos inconvenientes e perigos da mediunidade. Influência do exercício da mediunidade sobre a saúde. Idem sobre o cérebro. Idem sobre as crianças. Esse capítulo é curto. Consta apenas de 2 itens, 221 e 222, exatamente o foco do nosso estudo. O item 221, Kardec menciona 8 questões dirigidas ao espírito, que nos leva a tomar conhecimento dos inconvenientes e perigos da mediunidade. Falar da periculosidade da mediunidade, acho que tem um pouco de exagero, pois em todas as coisas que fazemos temos que ter precaução. Por exemplo, a física, a química e a medicina exigem estudos. É ignorante que pretendesse manipular substâncias químicas explosivas ou tóxicas poria em risco a saúde e a própria vida. Não há uma só coisa, conforme o uso que dela fizermos, que não seja boa ou má. É injusto salientar o lado mal das práticas espíritas, sem assinalar os benefícios que delas resultam.
e que sobrepujam os abusos e as decepções, lá do livro No Invisível, de Leon Denis. Vejamos a primeira pergunta de Kardec aos amigos espirituais. Será a faculdade mediúnica indício de um estado patológico qualquer ou de um estado simplesmente anômalo? Eis o que a espiritualidade nos informa. Anômalo, às vezes, porém não patológica. Há médios de saúde robustas. Os doentes o são por outras causas. O espírito nos informa que a mediunidade, às vezes, pode ser indício de um estado anômalo, isto é, diferente do normal, estranho, mas nunca patológico. São doenças que provocam alterações no organismo. Esse estado anormal do médium pode acontecer devido à sua inexperiência, que ainda não desenvolveu nem educou a faculdade. Agora, se o médium apresentar um estado patológico qualquer, a doença terá outras causas, que poderá ser orgânica ou mesmo psíquica. A medicina tem estudado as doenças psicopatológicas, que são doenças orgânicas causadas por problemas emocionais. O corpo não poderá estar são se a alma estiver doente. A origem de muitas doenças está na alma, surgindo daí as doenças psicossomáticas, que sejam aquelas que resultam de perturbações psíquicas. Atualmente, a humanidade está passando por uma fase bastante estressante devido à Covid-19, que pode levar ao esgotamento psicológico em razão do isolamento social, do desemprego, incompreensões dentro da família, perda de entes queridas e outras coisas. Toda essa situação atinge o emocional, que pode se tornar uma doença orgânica. Deduz-se que a pessoa que se candidata ao exercício da faculdade deverá estar saudável e tomar os cuidados necessários. Portanto, aconselha-se que primeiro devemos nos curar, para depois exercitar. Vejamos a segunda questão de Kardec. O exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga? Eis a resposta dos amigos espirituais. O exercício muito prolongado de qualquer faculdade acarreta fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos. Ela necessariamente ocasiona um dispêndio de fluidos, que traz a fadiga, mas que se repara pelo repouso. Companheiros, todo trabalho no plano físico consome energia. O exercício mediúnico também. Há duas fontes de onde o espírito encarnado tira a energia de que precisa para trabalhar: o alimento que nutre o corpo e o fluido de origem extrafísica. Ao nascermos, recebemos o fluido vital, que consumimos durante a existência até a morte. Esta fuga magnética nada mais é do que o desenlace de âncoras magnéticas que prendem o espírito à matéria, que se afrouxam com os desgastes dos órgãos ou por conta da desorganização funcional causada nos acidentes de percursos. Lá do livro, estudando o livro dos médicos, equipe do projeto Manuel Filomeno de Miranda. No nosso dia a dia, qualquer atividade em excesso nos traz cansaço ou fadiga. A mediunidade está na mesma situação. Kardec nos adverte no item 217 que, uma vez desenvolvida a faculdade, é essencial que o médium não abuse. Convém que só se utilize dela nas ocasiões oportunas e não a todo momento. A mediunidade deve ser sempre exercida com cuidado. O processo mediúnico acarreta maior ou menor dispêndio de energia. Há consumo de fluido quando o médium entra em ação. Esse dispêndio de fluidos acarreta fadiga, principalmente na mediunidade de efeitos físicos.
A espiritualidade recomenda respeitar os limites naturais impostos pela vida, cujos sinais, quando ultrapassados, aparecem como fadiga ou desânimo, mas que pode ser reparado com repouso. A maior fonte de repouso é o sono, que permite ao espírito preso ao corpo dele se libertar para reabastecer no mundo das causas e da convivência com os amigos espirituais, lá do livro Estudando o Livro dos Médiuns. Vamos ao terceiro questionamento de Kardec. Pode o exercício da mediunidade ter de si mesmo inconveniente do ponto de vista higiênico a abstração feita do abuso? Observe a resposta da espiritualidade. Há casos em que é prudente, necessário mesmo, a abstenção, ou pelo menos o exercício moderado, tudo depende do estado físico e moral do médium. Em geral, o médium sente e, desde que experimente fadiga, deve abster-se. Voltando à primeira pergunta, a espiritualidade responde a Kardec. Há médium de saúde robusta. Logo, isso nos leva a pensar que a saúde física e moral é importante para o bom êxito de toda a atividade mediúnica. Cuidar do corpo é medida salutar, indispensável a todos, e em particular aos médiuns. O operário enfermo ou cansado diminui sua capacidade de trabalho, reduz a produtividade. O mesmo acontece com o médium, pois é operário dos serviços espirituais. Também ressentirá as desarmonias orgânicas, dificultando a dar boas comunicações. Portanto, é necessário tomar as precauções para manter o exercício da mediunidade com moderação, mantendo-se afastado de qualquer tipo de mal-estar, incômodo, pois, do contrário, é necessário que o médium se afaste do trabalho mediúnico. Uma coisa é o desgaste que o exercício da mediunidade possibilita, perfeitamente compatível com a saúde normal. A outra, o desgaste que o médium experimenta na atividade fora da mediunidade, que o faz chegar ao serviço mediúnico cansado fisicamente e mentalmente, tornando-se impreciso e deficiente. Lá do livro Estudando o Livro dos Médiuns. Quarta pergunta de Kardec à espiritualidade. Haverá pessoas para quem esse exercício seja mais inconveniente que para outras? Já eu disse que isso depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas relativamente às quais se deve evitar todas as causas de sobrecitação, e o exercício da mediunidade é uma delas. Os médios delicados e sensíveis são pessoas que sentem a presença dos espíritos e sabem distinguir os espíritos bons dos maus, pela natureza da impressão. Esses médiums devem abster-se das comunicações com os espíritos violentos ou cuja impressão é dolorosa, por causa da fadiga que daí resulta. É preciso que esses médiuns só raramente se sirvam de sua faculdade mediúnica, cujo uso frequente lhes poderia afetar o sistema nervoso. No livro Vivência Mediúnica, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo, faz o seguinte relato. O fenômeno de mediúnico, para suceder em condições corretas, necessita que o organismo dos instrumentos se encontre sem altas cargas tóxicas de qualquer natureza, porquanto as emoções em desalinho, o cansaço, as toxinas resultantes dos excessos alimentares bloqueiam os núcleos de transformações do pensamento, captado na mensagem, o que equivale a semelhantes acontecimentos em outras atividades intelectuais, artísticas ou comportamentais. Quinta pergunta de Kardec. Poderia a mediunidade produzir a loucura?
Vejamos a resposta da espiritualidade. Não mais que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição para isso, em virtude de fraqueza cerebral. A mediunidade não produzirá loucura, quando esta já não exista em germe. Porém, existindo este, o bom senso estará a dizer que se deve usar de cautela sobre todos os pontos de vista, porquanto qualquer abalo pode ser prejudicial. A mediunidade em si nunca é causadora de loucura. Quando há uma tendência natural para esse estado, qualquer situação que acarrete uma sobrecitação psíquica, já existindo um estado de fraqueza cerebral, com certeza vai contribuir para o estado de loucura. No livro Seara dos Médios, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, nos traz um relato interessante. Quantas criaturas não se conformam com as verdades que a doutrina espírita veio descobrir a mente humana? Há mais de um século, dizem inconscientemente que a mediunidade gera loucura. Sabemos que os sentidos transviados conduzem fatalmente à deturpação ao desvario. Vejamos, as mãos, quando empregadas na fabricação de bombas destruidoras, são operárias da morte. Entretanto, não deixam de ser os instrumentos sublimes da inteligência em todas as obras-primas da humanidade. A manifestação é da instrumentalidade, o erro é da criatura. Portanto, a faculdade mediúnica não pode, assim, responsabilizar-se pela atitude daqueles que utilizam, nos atos de ignorância e superstição, maldade e fanatismo. Sexta pergunta de Kardec. Haverá inconvenientes em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? Resposta. Certamente, e sustento mesmo, que é muito perigoso. Por esse organismo débil e delicado, sofreriam, por essa forma, grandes abalos e as respectivas imaginações, excessiva sobrecitação. Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias, ou quando nada, não lhes falar do assunto, não do ponto de vista das consequências morais. Companheiros, ninguém torna-se médium de uma hora para outra. Há um momento certo para a manifestação mediúnica acontecer. Somente a partir desse momento é que deve ser desenvolvida. Se não percebermos nenhum sinal de mediunidade, não há razão para tentar desenvolvê-la. É necessário que a criatura apresente indício de ser possuidor da faculdade. Os adultos devem ter cuidado, principalmente com as crianças. É perigoso tentar desenvolver a mediunidade, por esses organismos ainda em formação e delicados sofreriam grandes abalos. Os pais devem agir com prudência, desconversar, chamando a atenção para outras coisas do interesse da criança, procurando desviar do assunto. Kardec desaconselha o exercício da mediunidade da criança, atento aos inconvenientes que possam advir. Tem que observar o desenvolvimento sob aspecto físico e mental. Sétimo caso, pergunta Kardec. Há, no entanto, crianças que são médios naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escrita e de visões. Apresenta isso o mesmo inconveniente? Resposta da espiritualidade. Não. Quando numa criança a faculdade se mostra espontânea, é que está na natureza e que a sua constituição se presta a isso. O mesmo não acontece quando é provocada e sobrecitada. Observe que a criança que tem visões geralmente não se pressiona, tudo é muito natural.
Essa pergunta de Kardec difere da anterior, da sexta. Esta criatura deseja intencionalmente experimentar a mediunidade, tendo ou não sintomas da faculdade. Não aguarda sua manifestação natural, o que é perigoso. Já nessa pergunta, a sétima, Kardec questiona a respeito de crianças que são médios naturalmente, isto é, não foi provocada, manifesta espontaneamente. São crianças que têm visões, ou escrevem espontaneamente, ou provocam fenômenos físicos com a maior naturalidade. Geralmente não percebe que se trata de espíritos, pensam que são pessoas comuns. Em decorrência das próprias leis da natureza, vive a criança em mundo diferente, muito pessoal, restrito às diversões infantis, e com os amiguinhos pode querer, entre aspas, brincar de mediunidade. Podemos citar um dos acontecimentos. A mamãe chama seu filho. Filho, onde você está? Estou aqui, brincando com meus amiguinhos. A mamãe verifica e constata que não existe nenhum amiguinho, ele se encontra só. Esse fato é frequente e para as crianças é natural. Vamos à última pergunta de Kardec. Em que idade se pode ocupar sem inconvenientes a mediunidade? Resposta dos amigos espirituais. Não há idade precisa. Tudo depende inteiramente do desenvolvimento físico e, ainda mais, do desenvolvimento moral. Há crianças de 12 anos a quem tal coisa afetará menos do que algumas pessoas já feitas. Falo de mediunidade em geral. Porém, a de efeitos físicos é mais fatigante para o corpo e para a escrita. Tem outro inconveniente, derivado da inexperiência da criança, dado o caso de ela querer entregar-se a sós ao exercício da sua faculdade e fazer disso um brinquedo. Companheiros, não há uma idade que se possa indicar como propícia, mas é certo que esta nunca deve ser tomada quando a criança ainda em tenra idade, pois a fragilidade do organismo e sua inexperiência pode sofrer os efeitos de uma aproximação obsidiante. Na hora certa, com mais ou menos 12 anos, dá-se-á a eclosão da mediunidade, que podemos reconhecer sem dificuldade. Mas tudo depende do desenvolvimento físico e moral. Lembramos das irmãs Fox, duas adolescentes possuidoras de uma mediunidade bastante aflorada, que contribuíram nas pesquisas e estudos de Kardec, que culminou na codificação da doutrina dos espíritos, iniciada com a publicação de O Livro dos Espíritos em 1857. Os espíritos fazem uma referência a respeito à psicografia, mas é necessário que a criança possua o desenvolvimento intelectual e saiba escrever. Os espíritos também advertem quanto o empecilho proveniente da inexperiência da criança, que pode entregar-se ao exercício de sua faculdade e fazer disso um brinquedo. Faremos comentário a respeito do item 222, baseado na explanação de Kardec, finalizando assim o nosso estudo. Companheiros, temos que ter precauções na prática da mediunidade, muita cautela e atenção para que possamos desmascarar todo o disfarce dos espíritos enganadores que se utilizam das inverdades para tirar proveito de qualquer situação. Encontramos criatura que só sabe criticar, sem ter conhecimento da verdade, desconhece o mundo invisível e não se dando o trabalho de estudar. O seu julgamento é baseado nas aparências, contaminando o descrente e os difamadores que espalham calúnias. São numerosos os abusos, e neles se encontram os adversários do espiritismo,
os elementos de uma crítica pérfida e de fácil difamação, lá do livro do Invisível de Leon Denis. Os espíritos inferiores conseguem enganar as criaturas mais experientes. Com certeza, as crianças e os jovens que se encontram fragilizados, é fácil se tornar uma presa deles. Os espíritos sérios não toleram muito barulho, trabalham em silêncio como a natureza. Kardec nos alerta quanto às invocações feitas levianamente, com o objetivo de zombar, constitui respeito às leis de Deus, facilitando o acesso aos espíritos zombeteiros ou malfazejos, que podem aproveitar da fragilidade e inocência infantil para exercerem o assédio sobre os pequeninos intermediários do mundo espiritual. Kardec ressalta que não se deve forçar o desenvolvimento da faculdade nas crianças, quando esta não é espontânea. Finalizo aqui o estudo e que Jesus nos abençoe.